Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, sejam todos bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo inédito. Desejo a todos um ótimo início de semana, um ótimo domingo para todo mundo. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Jogos Mortais 7 ou Saw 3D, filme de 2010 dirigido por Kevin Greuther. E aí eu tenho que abrir esse vídeo, tá, explicando para vocês o porquê que esse filme foi pensado em 3D. Na época eles venderam a ideia, né, de que Jogos Mortais 7 seria o último filme da franquia, então aqui se encerraria tudo. E de fato, essa linha cronológica que se estendeu do primeiro ao sétimo filme, né, com esse arco narrativo envolvendo o Mark Hoffman, a Jill Tuck, né, que é a viúva do Jigsaw, se encerrou de fato aqui nesse sétimo capítulo, porém a franquia em si, né, retornaria ao cinema 7 anos depois do lançamento desse longa. Bom, como os produtores notaram, né, que houve uma queda no resultado de bilheteria do último filme, Jogos Mortais 6, eles tentaram revitalizar a bilheteria da franquia e aí optaram, né, pelo cinema tridimensional, né, o 3D que estava na moda na época, e usaram isso, né, para fazer com que o filme funcionasse como um grande encerramento espetacular da saga. Bom, após o enorme sucesso de Avatar de 2009, os estúdios correram para converter ou filmar longas inteiros em 3D para atrair mais público ao cinema. E com isso, os produtores achavam que as armadilhas sádicas, os pedaços de corpos voando na tela, acabariam gerando um apelo de atração, né, para tentar emular algo como se fosse um parque de diversão, né, só que dentro do cinema, um parque de diversão cinematográfico, né. Originalmente, né, a história que iria encerrar a franquia seria dividida em duas partes, né, num sétimo e um oitavo filme. Porém, com o lucro menor de Jogos Mortais 6, né, como teve uma queda no resultado de bilheteria, o estúdio então acabou condensando tudo em um único filme, né, agora com um alto orçamento, né, uma estimativa aí de cerca de 17 milhões de dólares de orçamento, com o apelo do 3D para poder então garantir um retorno financeiro, e acredito que essa tentativa foi até que bem sucedida, visto os resultados que esse filme aqui alcançou. Jogos Mortais 6, né, na qual eu abordei no último vídeo, foi lançado em 2009, e aí ele perdeu a liderança absoluta das bilheterias na época, né, no período de Halloween, porque você tinha um lançamento anual, né, então você tinha essa tradição de lançamento anual. Próximo à data de Halloween você tinha um filme de Jogos Mortais sendo lançados. Então, no período de 2010 a 2004, você teve aí um lançamento de 7 longas, porém, você vê que essa fórmula já apresentava desgaste desde o quarto filme, e na época você tinha, né, a estreia de Atividade Paranormal. E daí a Atividade Paranormal acabou atingindo recordes impressionantes, números muito bons mesmo, tá? Visto o custo que o filme se deu. E aí os produtores ficaram assustados com o esgotamento do público, e aí os executivos decidiram cancelar essa ideia, né, de dividir o final em um sétimo e oitavo filme, e acabaram fundindo todas as ideias dos dois roteiros em apenas um longa-metragem, tá? E aí, para nós que acreditamos por muito tempo, né, ou pelo menos naquele período, de que Jogos Mortais 7, né, essa versão 3D, seria o último filme da franquia, bom, a gente veria então 7 anos mais tarde que as coisas não seriam bem dessa forma. Isso foi uma ideia vendida pelos produtores na época, né? Foi uma estratégia de marketing para atrair público para os cinemas, para obter, né, um resultado bom de bilheteria, né? Então era mais ou menos isso, porque 7 anos mais tarde a franquia Jogos Mortais retornou aos cinemas com o filme de 2017, que eu pretendo abordar mais pra frente aqui no canal também, inclusive. Bob Dadian, interpretado por Sean Patrick Flanery, é um farsante que ganha dinheiro e celebridade ao lançar um livro mentiroso dizendo ter escapado das armadilhas de Jigsaw. Ele lidera um grupo de apoio a vítimas reais. Para pagar por suas mentiras, Bob é capturado e colocado então em uma armadilha real e mortal, onde precisa salvar sua própria esposa e enfrentar seus segredos. E assim, já adianto pra vocês que Jogos Mortais 7 pra mim é disparado o filme mais fraco dessa franquia, tá? Pelo menos pegando do primeiro filme, né, de 2004 até esse daqui, que acaba encerrando essa linha cronológica, né, desse arco narrativo que envolve o Hoffman como sucessor do Jigsaw, pelo menos.
Eu acredito que você percebe que o desgaste, ele é evidente. Esse desgaste, ele já era visível no quarto filme e aqui só deixa evidente a falência criativa, né? Melhor dizendo, dos produtores, né? Os roteiristas são os mesmos do longa anterior. E aí, o que acontece? Você percebe que o suspense, o horror psicológico do primeiro filme de 2004, né, ao longo do tempo, ele foi sendo completamente substituído por sequências rápidas de mutilação, né, as armadilhas, porém sem nenhum peso dramático real. Como o filme foi lançado na época do auge, né, do cinema 3D, né, a tecnologia foi vista como um mero truque caça-níquel por muitos, inclusive. Engraçado que nesse filme você tem uma pequena participação também o Chester Bennington, falecido e ex-vocalista da banda Linkin Park, né, na qual sou fã, inclusive, né. Gosto muito da banda Linkin Park, é um clássico do rock e assim, você percebe que o personagem dele é completamente descartável, pois ele é apresentado numa situação onde ele é submetido a uma armadilha, né? Ele, a namorada e os amigos, e eles só estão ali basicamente para morrer, né? Só estão ali como, só servem como espetacularização da morte, né? Do gore, né? Então é só para fazer com que o espectador tenha uma experiência chocante, né? Com o uso do 3D na época, porque eles usaram esse filme para brincar também com a questão do 3D, com tripas, sangue, né? Sendo mostrado e jogado, né? Na tela. Então ele só tá ali basicamente para isso, como ferramenta narrativa, só estão ali para morrer, são personagens descartáveis. Então eles transformaram a experiência em uma celebração gráfica de gore que, né, às vezes beira o cômico e às vezes, né, beira ao grotesco, né, de forma desnecessária. Então essa é a alma desse filme, essa é a alma de Jogos Mortais 7, que como eu falei, foi vendido como uma estratégia de marketing, né, como o capítulo final, né, tipo assim, seria a última vez que você veria Jigsaw nos cinemas, e a gente sabe que isso é uma estratégia que já foi utilizada em outras franquias, até mesmo em Sexta-feira 13, onde eles venderam o quarto filme como o capítulo final, mas aí como viram que deu um retorno de bilheteria agradável, né? E assim, fora do esperado, eles decidiram então fazer então mais um filme, decidiram produzir Sexta-feira 13 parte 5, introduzindo um novo vilão, e a gente viu depois que é uma ideia que não havia dado muito certo. Então, de capítulo final, o que esse filme tem de capítulo final? É basicamente o que esse filme encerra é o arco narrativo, né, do Mark Hoffman e da Jill Tuck, né, mas a franquia em si voltaria aos cinemas e aí no próximo vídeo eu tento trazer a análise do próximo filme, tá? Bom, para Jogos Mortais 7, essa versão 3D de 2010, nota 3. Para mim o filme mais fraco, né, da franquia e assim, tá aí. Quem quiser assistir, sinta-se à vontade, tá? Vou ficando por aqui, espero que todos tenham gostado da análise. Se gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.